Olá a todos e todas, novamente, sejam bem-vindos à segunda parte do mini curso Cinema Anticolonial, reflexões sobre o cinema indígena e africano. A segunda parte sobre, dentro dessa discussão sobre o cinema indígena. Bom, nesse momento agora, a gente vai falar, a gente já falou um pouquinho sobre o cinema indígena, contextualizou esse cinema a partir da ASCURI, da Associação Cultural de Realizadores Indígenas. A gente falou um pouco sobre essa questão dessa diversidade, dessa multiplicidade que faz parte dessa categoria cinema indígena. E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a websérie Nativas Narrativas, sobre os 2 episódios dessa websérie, o Tecomarangatu e o Arovaí, que são episódios que foram produzidos nesse período, em que é o período da pandemia de Covid-19. Eles foram produzidos nesse período aí de 2020, em aldeias Guarani e Kaiowá. São 2 curtas-metragens que se realizam de forma coletiva, mas é também uma questão sobre essa produção coletiva entre os povos indígenas, é que ela não exclui, por exemplo, que você tenha uma pessoa que vai assumir a organização, né? Ter uma pessoa à frente, assumindo a organização, não significa necessariamente que você construa essa ideia de uma produção coletiva, né? A gente vai entender um pouco maior como que se dá essa produção coletiva ao discutirmos sobre esses 2 curtas-metragens. Então, o Tecô, ele foi produzido dentro desse período da pandemia e tem a organização, ele vai ser organizado pelo Kiki, pelo Ademilson Consciência, e o Arã ele vai ser organizado pelo Gilead Barbosa. Ambos são indígenas Kaiowá e foram produzidos, né, dentro de aldeias Guarani e aldeias Kaiowá, no momento em que no momento de isolamento social, em que não ocorria mais esses processos de circulação, né, de uma aldeia para outra. E então eles produziram ali dentro desse período. É legal a gente saber também que esses 2 curtas-metragens, tanto a questão do roteiro quanto a questão da organização dele também, conta com o apoio, conta com a supervisão do Eliel Benites, que é um dos integrantes da ASCURI desde o início, é um dos fundadores da ASCURI, e também do Ivan Molina, que é com quem o Gilmar e o Eliel, eles vão aprender a produzir um cinema indígena. O Kiki e o Gilead, eles também fazem cursos de formação com o Ivan Molina, que é um cineasta indígena, um cineasta quechua, e que ele acompanha esse processo da Ascuri, né? O Ivan, ele é um mentor da Ascuri e está sempre participando dessas produções, dessas oficinas que a Ascuri vem realizando dentro do possível e vem sempre acompanhando, né? Outro aspecto é quando vocês forem acessar esses 2 curta-metragens, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre eles, ou que vocês decidam fazer a avaliação final desse curso a partir desses curtas-metragens, é que eles estão na língua guarani, mas com legenda em português. Então, todos eles vão estar, a gente vai estar na língua guarani, mas eles vão ter essa tradução. Bom, outro aspecto para a gente conhecer é que esses filmes eles foram lançados, né, no dia 13 de agosto, e foram lançados através do canal do YouTube, através de algumas parcerias que a Ascuri veio construindo, ocorreu o lançamento dessa websérie. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o Tecomarangatu, e o que é importante e é bacana a gente saber sobre esse filme é que ambos os filmes, né, na verdade, essa websérie ela é composta por 3 curtas-metragens, mas no caso em questão a gente decidiu aqui trabalhar com os 2 apenas, até porque são com esses 2 que eu trabalho também na minha tese de doutorado e porque eu também construí uma relação com esses 2 cineastas também, então por essa razão eu decidi abordar esses 2 filmes que são mais próximos a mim. E primeiro vamos entender o que significa o título desse filme, né? O que esses filmes eles vão abordar.
Tecô Marangatu, ele pode ser compreendido, né, ele pode ser traduzido para o português como o jeito perfeito de ser. Então, esse jeito equilibrado, o jeito, o modo de vida em equilíbrio, que seria esse modo de vida que afasta as doenças das aldeias, né? Porque todos os três filmes, né, que compõem a websérie, e esses dois que a gente vai analisar nessa parte do minicurso, são curtas-metragens que abordam a cosmovisão dos Guarani e dos Kaiowá sobre a pandemia de Covid-19 e sobre as formas, as estratégias desenvolvidas por esses povos para enfrentar a chegada dessa doença, né, representada por uma fumaça invisível, para enfrentar a chegada dos donos das doenças nas aldeias. Então, já como esse está no título desse curta-metragem, né, Tecô Marangatu, o modo de vida em equilíbrio, ele é um curta-metragem que vai apresentar para a gente alguns elementos que compõem esse modo de vida em equilíbrio. Então, claro que ele não vai dar conta de todos esses elementos que compõem o modo de vida em equilíbrio para os Guarani Kaiowá, mas ele traz aí alguns desses elementos, né? Até porque é um filme curto, né? O Tecô, ele tem 5 minutos e 57 segundos, assim, um curtinho, mas ele traz muitos desses elementos para que a gente possa conhecer esse modo de vida perfeito de ser, esse modo de vida em equilíbrio. E a cena que abre esse curta-metragem é essa cena, né? Eu trouxe alguns fotogramas aí desses curtas-metragens para que a gente pudesse discutir sobre ela. Que é a cena de uma casa de reza, que tem esse papel muito importante para os povos Guarani, Kaiowá e Terena, né? E também é interessante a gente pensar, né, que estão ocorrendo, né, que vem ocorrendo no Mato Grosso do Sul, que são muitas queimas de casas de rezas, né? A Tsiguaçu, que é a associação aí dos povos indígenas, né, que vai uma assembleia, na verdade, geral dos povos indígenas aí, dos Guarani, Kaiowá, eles vão fazer suas denúncias, principalmente sobre essas queimas das casas de rezas que vem acontecendo no Mato Grosso do Sul. E o filme vai trazer para a gente, né, a importância para os Guarani e para os Kaiowá desses saberes aliados a essa questão do sagrado e a importância da casa de reza. Então, o filme ele traz essa abertura da casa de reza. A gente tem também essa apresentação dos rezadores e das rezadoras, a importância e o papel que eles possuem dentro da aldeia e a relação que eles possuem também com os cineastas, né? Porque esses filmes são filmes cujos protagonistas são os rezadores, as rezadoras, os saberes ancestrais, e esses, esses rezadores e rezadoras, esses saberes ancestrais, eles também atravessam a construção desses filmes, né? Na medida em que esses cineastas, eles precisam conquistar esses saberes dos rezadores e das rezadoras. Eles precisam convencê-los a se mostrar para as câmeras e entender o jeito que eles querem se mostrar, o que pode, o que não pode ser mostrado, né? Então, há uma relação que se estabelece entre o cineasta e esses realizadores na forma como esses filmes são construídos, né? Além de serem os protagonistas desses filmes, esses filmes são atravessados, eles são construídos pelo que pode, pelo que não pode, pelos saberes desses rezadores. E outra coisa para a gente pensar também, outro elemento que vai fazer parte desse tecô, que compõe esse tecô, né? Então, esse filme ele vai trazer uma série de elementos que compõem o tecô. Então, a gente tem a casa de reza, a gente tem os rezadores e as rezadoras, a gente tem também aqui um rezador diante de no caminho, aí, no meio de uma plantação de milho, né? E a roça, o milho, e o milho branco, ele é muito importante para esse modo de vida em equilíbrio na aldeia, né? Para os Guarani Kaiowá, o milho branco, ele é o corpo do Jacairá. E o Jacairá, ele é um Jara que ele protege a aldeia, que ele vai manter esse modo de vida em equilíbrio na aldeia. Então, a presença da roça, a presença dos alimentos sagrados, a presença do milho, tem um papel muito importante também na constituição desse tecô. E aqui a gente tem, por exemplo, as mulheres também trabalhando na roça, né, auxiliando nesse processo de manutenção da presença do jacairá na aldeia.
entendendo esse papel, né, nessa composição do tricô, da roça e da produção do milho branco. Outros elementos sagrados que a gente vai conhecer nesse filme, nesse curta-metragem, é uma baracá, por exemplo, que é um elemento sagrado muito importante e que vai permitir a realização do Jehovah Sá, que vai afastar essas doenças das aldeias, né? E é bacana a gente entender também, aqui eu trouxe fotogramas do filme, né? Tô falando principalmente a partir da composição dessas imagens, mas o filme também ele vai trazer esses elementos sagrados nos sons. A gente começa o filme com o som do mambã, que é o som de uma flauta sagrada. A gente tem no filme o som do mabaracá, então do taquapã. Então a gente tem esses instrumentos sagrados tanto na imagem quanto nos sons, os cantos, as rezas que estão presentes no filme. Então a gente tem, tanto nas imagens quanto nos sons, a composição desse tecô, desse modo de vida em equilíbrio. Outro aspecto que eu trouxe, que a gente pode perceber a partir desse curta-metragem que é o Tecô Marangatu, é essa questão dessa relação entre território e autorrepresentação, porque o filme vai trazer também essas imagens do território e tanto o Tecô quanto o Arã, eles vão trazer essa discussão da importância do território para os povos indígenas. E é muito legal a gente pensar também a forma como se constitui essa questão da autorrepresentação dos povos indígenas, dos povos Guarani Kaiowá. No caso aqui é Guarani Kaiowá, mas essa discussão vale também para os Guarani Kaiowá e Terena, para as demais produções que a Ascuri vem fazendo nessa relação com o território. Como eu falei para vocês, na primeira parte desse mini curso sobre cinema indígena, a Ascuri ela tem, né, dois conjuntos, né, em linhas gerais, que a gente poderia dizer, de produção fílmica. Um que são filmes voltados para essa questão das retomadas de territórios tradicionais e outros que são os filmes voltados para essa questão do jeito de ser Guarani, Kaiowá e Terena. Bom, essa questão dos filmes de retomada de territórios tradicionais, a Ascuri ela começa a produzir esses filmes, né? Vamos lembrar que esses povos, a partir da década de 70, os Guarani, os Kaiowá, os Terena, que vivem ali em Mato Grosso do Sul, começam a fazer as retomadas de territórios tradicionais, e esse é um processo que envolve muita violência, né? Porque os fazendeiros da região, eles não vão aceitar isso, e existem processos violentos na retirada desses povos dessas retomadas, né? Inclusive casos de assassinatos que ocorrem nessas retomadas. O que vinha acontecendo, né, nessa região era que tinham muitos assassinatos que na mídia local eles eram veiculados como, por exemplo, a pessoa lá da retomada morreu atropelado. Se ocultava as violências que estavam acontecendo nesses territórios. E aí a Taguaçu ela vai chamar a Ascuri e pedir que os integrantes da Ascuri eles comecem a vir para esses territórios que estavam ocorrendo processos de retomada e produzam esses filmes para veicular a versão dos povos indígenas sobre o que vinha acontecendo ali, sobre essas violências que ocorriam nesses processos de retomada de território, né, de retirada desses indígenas dos territórios tradicionais. E então esses filmes que a Ascuri produz são filmes assim que você tem muitas cenas que são cenas gravadas com celular, do momento do conflito, em que as pessoas estão ali gravando o que está acontecendo, né, nessa proposta de denunciar o que está acontecendo ali, de registrar, para que não seja veiculado outra versão. E a Ascuri chega geralmente nesses locais, às vezes o conflito está acontecendo, já aconteceu, aí ela vai coletar esses materiais, também vai realizar entrevistas para veicular o que aconteceu nessa região. E a Ascuri vai produzir esses filmes, né? São filmes que têm bastante visualização no YouTube da Ascuri. Aliás, isso é uma questão que os integrantes da Ascuri, eles se colocam, assim, porque os filmes sobre o jeito de ser Guarani, dos Kaiowá e dos Terena são filmes que não têm muita visualização. Mas esses filmes que trazem essas cenas de morte, de dor, de sofrimento, são filmes que têm muita visualização.
E aí os integrantes da Ascuri, eles se questionam se a nossa sociedade, ela gosta de ver os indígenas nesse lugar de vítima, nesse lugar da dor e do sofrimento. E a Ascuri, então, por um tempo, produziu esses materiais, né, veiculado a essa questão da luta pelo território, né, circulando a versão dos povos indígenas. Mas o que aconteceu, né? Os integrantes das Ascuri, eles perceberam que, olha, a gente está fazendo isso, e fazer isso resulta em riscos para os realizadores. E esses riscos, eles são riscos no sentido de ameaças de morte por parte dos fazendeiros. Quando esses filmes, por exemplo, muitos desses filmes alcançam um número elevado de visualização e aí é, esses cineastas são ameaçados, né? São perseguidos. Alguns desses indígenas tiveram que se mudar do lugar em que moravam, ficar um tempo fora, por causa das ameaças que vinham recebendo. E também, os Guarani Kaiowá, eles têm uma outra questão com essa produção de imagens de morte. Então, assim, os Guarani Kaiowá, eles entendem que não se deve veicular imagens de pessoas que estão mortas, né? Porque isso acarreta em algo que vai acontecer para o realizador, para o cineasta que produziu essas imagens. Mas mesmo assim se produzem essas imagens, né, devido ao risco iminente que tem ali de mais violências acontecerem, mas são riscos que esses realizadores, esses cineastas estão correndo. E o que eles perceberam é que não teve mudança significativa nessa questão da luta pelo território, essas produções fílmicas que a Ascuri vinha fazendo em retomadas de territórios tradicionais. E diante disso, os integrantes da Ascuri, eles decidiram que eles iam tomar um outro caminho, né? Que eles iam produzir esses filmes que trouxessem outros modos de vida, outras possibilidades de enfrentamento às doenças, outras possibilidades de compreender o jeito de ser e de estar no mundo. Então, eles vão trazer esses filmes que abordam esse jeito de ser dos Guarani, dos Kaiowá, dos Terena, como forma de explicar para a nossa sociedade, olha, a gente precisa do território, porque é a partir desse território que a gente consegue construir a nossa casa de reza, é a partir desse território que a gente consegue ter a nossa plantação, os nossos alimentos sagrados, que permitam que a gente viva em equilíbrio na aldeia. Então, eles vão mostrar, a partir desses filmes, a importância desse território aliado ao jeito de ser, ao jeito de viver e de estar no mundo desses povos. Então, uma escolha de autorrepresentação que esses povos decidem fazer diante das violências, né, que eles vêm sofrendo. O que o Gilmar Galache, ele fala, assim, que essa questão de trazer esses filmes sobre as denúncias das retomadas de territórios tradicionais, eles são muito importantes, mas que também trazer esses filmes que trazem o jeito de ser, os Guaranis, os Kaiowá, os Terena, também é uma forma de luta, também é uma forma de lutar pelo território. E foi essa decisão que a Ascuri ela assumiu, né, de mostrar, através dos seus filmes, um potencial de um outro modo de viver e de estar no mundo. Bom, eu trouxe aqui também, para a gente fechar essa discussão sobre território e autorrepresentação, se bem que no Arivaí a gente vai retomar um pouquinho essa discussão também, que é uma fala do Ivan Molina, que ele vai refletir sobre essa autorrepresentação dos povos indígenas no cinema, né? Ele vai falar, hoje em dia, depois de mais de 500 anos da invasão de Espanha e de Portugal, e depois de outros países virem para a América, são mais de 500 anos de resistir. E minha pergunta é se vamos continuar resistindo ou não temos direito a viver também. Ou seja, né? Vamos ainda estar questionando. Até quando a gente vai precisar ficar resistindo? Até quando a gente vai precisar ficar fazendo filme de luta, trazendo as violências de nossos povos? Quando é que a gente vai poder viver os nossos cantos, viver as nossas festas e colocar isso nos filmes? Esse é um questionamento que ele faz e é um questionamento que a Ascuri também faz e que vai interferir também na forma como eles vão produzir e trazer a sua autorrepresentação nestes curtas-metragens. Bom, o Aravaí, que é o filme que
organizado pelo Gilead, mas que também vai contar aí com a supervisão do Ivan Molina, do Eliel Benítez e de várias pessoas da comunidade do Gilead que também participam nessa produção desse filme. Ele tem 5 minutos e 43 segundos, também é em Guarani, e vai trazer as legendas em português. E esse filme ele pode ser traduzido, né, como Dias Ruins, e vai tratar desses momentos, né, também ele vai abordar essa cosmovisão dos povos Guarani e Kaiowá sobre a pandemia de Covid-19 e das estratégias que eles desenvolveram diante dessa pandemia. Protagonistas nesses filmes, a gente também tem esses saberes ancestrais dos rezadores e das rezadoras, que atravessam também a composição e que compõem, né, esses filmes. A gente vai ter uma parte, alguns elementos, vários elementos também que mostram esse modo de vida em equilíbrio. A gente vai conhecer principalmente essa questão das ervas medicinais, esses saberes das rezadoras. Eles têm um papel bem importante nessa produção do filme do Gilead. Então, um filme que começa mostrando pra gente essa produção, esses saberes das rezadoras no uso, no manejo das ervas medicinais para combater e afastar as doenças das aldeias. A gente tem essa prática também do fogo, né, da fumaça, que a fumaça, a pandemia, ela é uma fumaça invisível. E a fumaça que se produz através do fogo, ela é uma fumaça que afasta as doenças das aldeias. E a gente tem aqui também essa relação entre o território e esse jeito equilibrado de vida dos povos indígenas, porque o fogo e essa fumaça, eles se produzem a partir de uma lenha específica. E se esses povos eles não têm território, eles não conseguem fazer essa fumaça que vai afastar as doenças das aldeias. Então, às vezes, eles precisam entrar em outras propriedades para conseguir essa lenha, que é a lenha específica que vai afastar essa fumaça invisível. A gente tem também as imagens, elementos que compõem esse modo de vida em equilíbrio, que é o Mabaracá, e também a gente tem essa composição de imagens e sons, trazendo tanto esses elementos sagrados quanto os sons desses elementos sagrados, Tumambã, Taquapã, Mabaracá. Aqui a gente tem o Taquapã, que é esse elemento sagrado, esse instrumento sagrado das mulheres, né? Então ele vai também, compõe. O Gilead vai trazer essa questão das rezadoras nesse filme, vai permear essa relação das rezadoras e dos rezadores, né? Mas a gente tem uma presença maior desses saberes das mulheres aqui nesse filme que o Gilead está trazendo pra gente. Essa cena aqui é bem interessante também da gente pensar nela, que faz parte do filme Aravaí, que é a cena em que o Gilead ele vai gravar o avô dele. E para a gente entender essa relação entre os mais jovens e os mais velhos na produção dos filmes, e como esse filme se faz de uma forma coletiva. Porque a gente, olhando essa foto, dá para perceber que a gente tem um pouco da luz mais estourada, e o Gilead ele comenta que quando ele percebe isso, ele queria tentar mudar, né? Construir uma imagem que tivesse uma maior qualidade, pensando nessa questão da luz, mas que quando ele pede para o avô dele mudar de lugar, o avô dele já começa a ficar nervoso, já começa a ficar reclamando que tem que ficar mudando de lugar. Porque essa é uma sociedade em que os mais velhos, eles mandam nos mais jovens. Os mais velhos, eles têm um poder muito grande sobre os mais jovens. E se os mais jovens querem que as pessoas mais velhas estejam em seus filmes, querem transmitir esses saberes para os seus filmes, eles precisam se colocar nessa relação e se dispor a produzir esse filme da forma que as pessoas mais velhas entendem que é o jeito que eles querem se mostrar para a câmera, que é sobre o que eles querem falar. Então, essa relação entre os mais jovens e os mais velhos, ela se constrói, né, nesse processo da produção desses filmes, como também existe essa interferência. E, assim, não é só, por exemplo, os mais jovens e os mais velhos, né, por exemplo, os mais velhos, ou os rezadores, ou os outros integrantes da aldeia que também interferem na produção desses filmes. É legal da gente compreender
que essa produção fílmica dos Guarani e Kaiowá, existe também uma intervenção por parte dos Jara, desses donos, né? Porque em muitos lugares em que eles vão gravar, eles precisam também pedir autorização para os donos, para os guardiões, para esses Jara, para que eles consigam gravar. Então, quando a gente fala de uma produção coletiva, é que existem muitas pessoas ali nesse processo de construção do que vai se mostrar na tela, das imagens, dos sons, de como vai se constituir esses filmes, né? Porque são saberes, a câmera, o modo de produzir esses filmes são orientados por esses saberes ancestrais. Então isso é bacana da gente pensar na construção desses filmes. Para finalizar, o Aravaí ele encerra com essa imagem de um rezador realizando o Jehová. Esse rezador traz aí na mão uma baracá, ele traz o chiru, que é um elemento sagrado em formato de cruz. E esse rezador ele realiza o Jehová pedindo aí que a doença, né, se afaste das aldeias, que ela volte para onde veio. Bom, para fechar o filme da Ascuri e essas reflexões que a gente realizou de forma bem rápida mesmo, né, em razão do tempo que a gente fez essa discussão, uma questão para a gente pensar dessa relação desses filmes da Ascuri, que traz esses elementos sagrados, que faz esse processo de enfrentamento à pandemia, a gente pode pensar a partir desse livro do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Ele não está acho que eu não coloquei ele nas referências desse mini curso, mas é um livro bem bacana para a gente conhecer e pensar também, o cinema também a partir dessas discussões aqui. Porque quando o que o Krenak ele faz nesse livro é nos provocar nessa questão, dessa ideia de poder contar mais uma história para adiar o fim do mundo. E o que a gente percebe nessa produção fílmica da Ascuri e que através das histórias que eles vêm contando, eles vêm também nessa busca de adiar o fim do mundo, né? De adiar esse fim do mundo através das histórias que eles contam, através do fortalecimento dos saberes sagrados que eles realizam, tanto no processo de produção quanto no processo de circulação dessas histórias. Outra analogia que a gente pode fazer para compreender essas práticas fílmicas que a Ascuri vem realizando é através da fala do xamã Davi Copenhague, né? Nesse livro que é o A Queda do Céu. Também não coloquei nas referências, mas é um livro legal da gente conhecer. E é um livro que vai falar sobre esse exercício de segurar o céu também, de adiar o fim do mundo, de segurar o céu. E o que a gente percebe também é que a Ascuri ela vem adiando o fim do mundo com as histórias que ela vem contando, ela vem segurando o céu com essas histórias que ela vem contando, e um céu que não é só dos indígenas, um céu que é de todos e de todas nós. Bom, dessa forma eu encerro esse mini curso. Indico aqui para vocês conhecerem um pouco mais da Ascuri, o Instagram da Ascuri, que é a Ascuri Org, vocês podem acompanhar as produções que eles vêm realizando. A Ascuri também tem um site, que é o Ascuri Org. O Ascuri Brasil, que é o canal do YouTube, onde vocês podem assistir muitos desses filmes que a Ascuri vem produzindo e conhecer um pouco mais da produção fílmica desse coletivo de realizadores indígenas. Eu coloco também o meu e-mail, fico à disposição para dúvidas que vocês possam ter. Nas referências eu coloquei a minha tese de doutorado, em que eu vou trabalhar com mais alguns filmes da Ascuri, vou abordar um pouco mais também sobre o cinema indígena, se vocês quiserem dar uma olhada. Tem alguns artigos ali nas referências produzidos em parceria com integrantes da Ascuri, como também tem uma entrevista que eu coloquei nas referências com integrantes da Ascuri, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais essas práticas fílmicas e esse modo de fazer cinema. Bom, vou fechar essa nossa segunda parte, né, retomando um pouquinho do que a gente discutiu. A gente conheceu nessa segunda parte dois curtas-metragens produzidos pela Ascuri, Tecomarangatu e Aravaí, que fazem parte da websérie Nativas Narrativas e que são curtas-metragens que abordam a cosmovisão desses povos, né, dos povos Guarani e Kaiowá, sobre a Covid-19.
e as estratégias de enfrentamento que essas aldeias, que esses povos utilizaram diante dessa doença. Então, nesses filmes, a gente viu como alguns elementos que compõem esse modo de vida equilibrado, que vai afastar as doenças da aldeia, são importantes. A gente conhece esses elementos e também, além de conhecer, né, existe um processo de fortalecimento, porque esses vídeos, eles incentivam esses jovens a se aproximar dos mais velhos e reproduzir essas práticas, como também o processo de circulação, né? Isso vai fazer, traz esse fomento, esse fortalecimento desses saberes ancestrais. Muito obrigada a todos e todas que acompanharam esse mini curso. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para quaisquer dúvidas que vocês possam ter. Muito obrigada.